Milionário já havia demitido 6 faxineiras. Mas quando a filha grita com a nova, tudo muda. Roberto Almeida estava cansado de contratar faxineiras apenas para demiti-las dias depois, cansado de lidar com os ataques de fúria da filha, cansado de viver numa casa que parecia mais um campo de batalha do que um lar. Quando ouviu os gritos vindos da sala de estar naquela manhã de quinta-feira, nem se surpreendeu. Era a 7ª faxineira em menos de 3 meses, 2 dias. A mulher havia durado apenas 2 dias antes que Helena explodisse novamente. Roberto desceu as escadas com passos pesados, já ensaiando mentalmente o pedido de desculpas e o cheque de indenização que teria que escrever. Mas quando chegou à sala, a cena diante dele era algo que jamais esperaria testemunhar. "Você não tinha o direito de tocar nisso", Helena berrava, seu rostinho contorcido em fúria, o dedo apontado para a mulher de uniforme cinza que segurava um porta-retratos. "Ninguém toca nas coisas da minha mãe! Ninguém!" A voz da menina de 9 anos ecoava pela casa, carregada de uma dor que ia muito além da raiva aparente. As bochechas vermelhas, os olhos brilhando com lágrimas que se recusava a derramar, o corpo pequeno tremendo de emoção contida. Roberto conhecia bem aquele padrão. Nas últimas 6 vezes, as faxineiras haviam recuado, algumas assustadas, outras ofendidas, todas pedindo para ir embora antes mesmo que ele precisasse demiti-las. Mas Mariana Costa não recuou. A faxineira, uma mulher de cerca de 35 anos com cabelos escuros presos num coque baixo, simplesmente colocou o porta-retratos de volta no aparador com cuidado. Suas mãos não tremiam, seu rosto permanecia calmo, mas havia algo em seus olhos escuros, uma compreensão profunda que Roberto não conseguia decifrar. "Você tem razão", disse Mariana com voz suave, dando um passo na direção de Helena. "Eu não deveria ter tocado sem pedir permissão." Helena piscou, claramente desarmada pela concordância. Sua boca se abriu e fechou, procurando por novas palavras de ataque que não vinham. "Mas sabe", continuou Mariana, dando mais um passo, "quando vi aquela foto foi como se o tempo voltasse atrás, porque eu conheço a mulher naquela imagem, e ela era especial, muito especial." Roberto sentiu seu corpo enrijecer. Como aquela mulher, uma completa estranha contratada pela agência de empregos apenas 3 dias atrás, poderia conhecer sua falecida esposa? "Você está mentindo!" Helena gritou, mas sua voz vacilou. "Você não conhecia minha mãe?" "Conhecia, sim", Mariana respondeu, e agora havia lágrimas brilhando em seus olhos também. "Seu nome era Beatriz, Beatriz Almeida. Mas quando eu a conheci há muitos anos, ela ainda era Beatriz Santos. E ela tinha um sorriso que iluminava o lugar mais escuro, tinha mãos gentis e um coração tão grande que não cabia no peito." Helena ficou paralisada. Roberto também. O sobrenome de solteira de Beatriz não estava em nenhum documento facilmente acessível. A agência de empregos certamente não tinha essa informação. Como aquela mulher sabia? Como... Helena começou, mas sua voz saiu tão baixa que mal era audível. Mariana se ajoelhou, ficando na altura da menina. Seus olhos buscaram os de Helena com uma intensidade gentil. "Posso te abraçar?" perguntou. Helena não respondeu, mas também não recuou. Mariana interpretou o silêncio como permissão e envolveu a menina em seus braços. Foi um abraço firme, caloroso, o tipo de abraço que diz sem palavras: "Eu entendo sua dor." E então Mariana sussurrou algo tão baixo que Roberto, a poucos metros de distância, não conseguiu ouvir. O efeito foi imediato e devastador. Helena começou a chorar. Não um choro de raiva ou frustração como Roberto estava acostumado a ouvir, mas um choro profundo, visceral, de alguém que finalmente havia recebido permissão para sentir toda a dor que vinha guardando. A menina se agarrou à faxineira como se fosse uma tábua de salvação no meio de um oceano tempestuoso. Roberto deu um passo à frente, instintivamente querendo proteger sua filha. Mas algo o fez parar. Havia meses que Helena não chorava assim. Havia meses que ela não deixava ninguém tocá-la, muito menos abraçá-la. Desde que Beatriz partira 2 anos atrás, a menina havia se tornado uma fortaleza impenetrável, atacando qualquer um que tentasse se aproximar emocionalmente.
E agora lhe estava ela, nos braços de uma mulher que mal conhecia, soluçando como se finalmente pudesse liberar todo o sofrimento acumulado. Mariana balançava levemente, acariciando os cabelos loiros de Helena, murmurando palavras baixas demais para Roberto ouvir. A cena durou vários minutos. Quando Helena finalmente se afastou, seu rosto estava manchado de lágrimas, os olhos vermelhos e inchados. Mas pela primeira vez em 2 anos, Roberto viu algo diferente na expressão da filha. Não era felicidade, mas era algo próximo a alívio. Você realmente conhecia minha mãe? Helena perguntou, sua voz ainda embargada. Conhecia, Mariana confirmou, limpando as próprias lágrimas com as costas da mão. Fomos muito próximas há muito tempo. E ela falava de você o tempo todo. Antes de você nascer, quando ela ainda estava esperando, ela já te amava mais do que tudo no mundo. Helena engoliu em seco, processando as palavras. Então seu olhar se voltou para o pai e havia uma pergunta silenciosa ali. Roberto não sabia o que responder. Ainda estava tentando processar o que acabara de testemunhar. Senhor Almeida, Mariana se levantou, virando-se para ele. Suas mãos tremiam levemente agora, como se finalmente estivesse sentindo o peso do momento. Eu deveria ter dito antes de aceitar este emprego. Deveria ter sido honesta desde o início, mas eu tinha medo que o senhor não me deixasse entrar na sua casa se soubesse a verdade. Que verdade? Roberto perguntou, sua voz saindo mais áspera do que pretendia. A confusão estava rapidamente se transformando em desconfiança. Aquilo tudo era estranho demais, coincidente demais. Mariana respirou fundo, como se reunindo coragem. Eu e Beatriz crescemos juntas, no mesmo bairro, nas mesmas ruas. Éramos vizinhas quando crianças, melhores amigas durante anos. E então, ela fez uma pausa, seus olhos se enchendo de tristeza. Então, a vida nos separou. Ela foi para um lado, eu fiquei para trás. Perdemos contato. E quando finalmente descobri onde ela estava, quando finalmente tive coragem de procurá-la, ela já havia partido. Roberto completou, as peças começando a se encaixar de uma forma que ele não gostava. Sua mandíbula se apertou. E agora você aparece aqui na minha casa, empregada pela agência que uso há anos, dizendo que conhecia minha esposa. Que conveniente. Mariana balançou a cabeça veementemente. Eu sei como parece, senhor Almeida, eu sei, mas não foi coincidência. Eu procurei esta oportunidade propositalmente. Não pelo dinheiro ou pela posição, mas porque... Ela olhou para Helena e havia uma dor genuína em seus olhos. Porque eu fiz uma promessa. Uma promessa que não pude cumprir enquanto Beatriz estava viva, mas que ainda tenho a obrigação de honrar agora. Que promessa? Helena perguntou antes que Roberto pudesse falar. Mariana voltou sua atenção para a menina e seu rosto se suavizou. Quando éramos crianças, eu e sua mãe fizemos um juramento. Se algo acontecesse com uma de nós, a outra cuidaria do que fosse mais precioso. Na época, éramos apenas 2 garotas ingênuas, inventando promessas dramáticas. Mas depois que crescemos, depois que nos separamos, essa promessa nunca saiu da minha cabeça. E agora eu sei o que era mais precioso para Beatriz. Era você, Helena. Sempre foi você. As palavras ficaram suspensas no ar, pesadas e significativas. Helena olhou para a faxineira com uma mistura de confusão e esperança tão intensa que partiu o coração de Roberto. Sua filha queria acreditar. Queria desesperadamente ter alguma conexão com a mãe que perdera. E era exatamente isso que assustava Roberto. Preciso falar com você, ele disse para Mariana, sua voz deixando claro que não era um pedido. Na minha biblioteca. Agora. Mariana assentiu, compreendendo a gravidade do momento. Ela se virou para Helena e disse suavemente, vou conversar com seu pai agora, está bem? Depois, se ele permitir, podemos conversar mais. Posso te contar histórias sobre sua mãe quando ela era jovem. Coisas que talvez você não saiba. Helena mordeu o lábio inferior, claramente dividida entre a esperança e o medo de se decepcionar. Por fim, ela apenas assentiu e saiu da sala sem olhar para trás, mas Roberto notou que seus ombros não estavam tão tensos quanto antes. Assim que ficaram sozinhos,
Ele gesticulou para que Mariana o seguisse. A biblioteca ficava no segundo andar, um cômodo espaçoso com estantes de mogno do chão ao teto, repletas de livros que Beatriz havia colecionado ao longo dos anos. Roberto raramente entrava ali desde que ela partira. Era doloroso demais estar rodeado pelas escolhas literárias dela, pelos pequenos bilhetes que ela deixava entre as páginas de seus livros favoritos. Fechou a porta atrás de Mariana e se virou para encará-la, cruzando os braços sobre o peito. Vou ser direto com você, senhora Costa. Não acredito em coincidências. Você aparece na minha casa, alegando ser amiga de infância da minha falecida esposa, sabendo detalhes íntimos sobre ela, justamente quando minha filha está mais vulnerável. Isso me parece muito suspeito. Mariana não desviou o olhar. Havia uma força tranquila nela que Roberto não esperava. Eu entendo sua desconfiança, Sr. Almeida. Se eu estivesse no seu lugar, também pensaria o mesmo. Por isso trouxe provas. Ela enfiou a mão no bolso do uniforme e tirou um envelope amarelado. Estendeu para Roberto, que o pegou com hesitação. Dentro havia várias fotos antigas. A qualidade era ruim, típica de câmeras baratas dos anos 90, mas as imagens eram inconfundíveis. 2 meninas, talvez com 7 ou 8 anos, abraçadas e sorrindo para a câmera. Uma delas era claramente Beatriz, seus olhos gentis e sorriso radiante inconfundíveis, mesmo na juventude. A outra menina, de pele morena e cabelos escuros, tinha um sorriso igualmente largo. Era fácil ver a semelhança com Mariana. Havia outras fotos. As mesmas 2 meninas um pouco mais velhas, talvez com 12 ou 13 anos, sentadas na beira de uma calçada comendo sorvete. Beatriz e Mariana adolescentes, em uniformes escolares diferentes, mas ainda juntas, ainda amigas. A última foto mostrava as duas com cerca de 16 ou 17 anos, abraçadas em frente a uma casa simples, seus sorrisos mais maduros, mas não menos genuínos. Roberto examinou cada foto cuidadosamente, procurando por qualquer sinal de falsificação. Mas elas pareciam autênticas, e era inegavelmente Beatriz em cada uma delas, em fases da vida sobre as quais ela raramente falava. Beatriz nunca mencionou você, ele disse, sua voz mais suave agora, mas ainda cautelosa. Em todos os anos que estivemos juntos, ela nunca falou de uma amiga de infância chamada Mariana. Algo doloroso passou pelo rosto de Mariana. Eu sei, ela não podia falar de mim. Por quê? Mariana caminhou até a janela da biblioteca, olhando para o jardim bem cuidado lá fora. Quando falou, sua voz estava carregada de emoção contida. Porque o senhor não teria aprovado, Sr. Almeida. Não a Beatriz, que era minha amiga. A Beatriz das ruas sem asfalto, das casas humildes, da vizinhança pobre onde crescemos. O senhor se apaixonou pela Beatriz, que ela se tornou depois, a estudante de faculdade particular, a moça de família bem-sucedida. Mas essa Beatriz, essa era apenas metade da história. Roberto sentiu algo apertar em seu peito. Havia verdade naquelas palavras, uma verdade que ele não gostava de admitir nem para si mesmo. Continue, ele disse. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal, isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Mariana se virou para encará-lo e havia lágrimas nos cantos de seus olhos. Quando Beatriz tinha 17 anos, ela conseguiu uma bolsa de estudos numa escola particular do outro lado da cidade. Foi a chance da vida dela. Seus pais, mesmo pobres, se esforçaram para conseguir pagar o pouco que a bolsa não cobria. Ela começou a viver em 2 mundos, Sr. Almeida. O mundo onde nasceu, com as pessoas que a amavam, e o novo mundo de oportunidades que se abria para ela. E você ficou no primeiro mundo, Roberto disse, entendendo aonde aquilo levava. Fiquei. Meus pais não tinham condições de me dar as mesmas oportunidades. Então, enquanto Beatriz ia para uma escola chique, eu trabalhava ajudando minha mãe a lavar roupas para fora. Enquanto ela fazia novos amigos de famílias ricas, eu cuidava dos meus irmãos mais novos. Nós não brigamos, não houve um rompimento dramático. Foi apenas a vida nos levando para caminhos diferentes. Ela limpou uma lágrima que escorreu. No começo, tentamos manter contato,
Beatriz vinha me visitar sempre que podia. Mas então ela conheceu você, e tudo mudou. Roberto engoliu em seco. Ele lembrava daquele período. Havia se apaixonado perdidamente por Beatriz no primeiro ano da faculdade. Ela era diferente das outras garotas que conhecia. Havia algo genuíno nela, uma bondade que não era fingida. Mas também lembrava de ter ficado surpreso quando conheceu a família dela. Eles eram simples, modestos. Não era o tipo de família que ele imaginava que sua futura esposa teria. Eu fui um idiota, ele murmurou, mais para si mesmo do que para Mariana. O senhor foi jovem, Mariana corrigiu gentilmente. Jovem e criado num mundo onde essas coisas importavam mais do que deveriam. Beatriz me contou como sua família reagiu quando souberam sobre a origem dela. Como pressionaram ela a se afastar do passado se quisesse ser aceita. E ela fez o que achava que precisava fazer para manter seu novo mundo. Para manter você, Roberto se lembrou. As conversas tensas com os pais, que achavam que ele poderia fazer uma escolha melhor. A pressão sobre Beatriz para que ela se reinventasse, se tornasse alguém que cabia no molde que a família Almeida esperava. E o pior, ele havia concordado com isso. Havia deixado claro que apreciava a versão polida e refinada de Beatriz mais do que a garota simples que ela era originalmente. Ela deixou de falar comigo, Mariana continuou. Não porque quisesse, mas porque era mais fácil assim. Menos doloroso para ambas. Eu entendia. Ainda entendo, mas doeu. Doeu muito ver minha melhor amiga se afastar sabendo que não havia nada que eu pudesse fazer para impedir. Então por que voltar agora? Roberto perguntou. Por que, depois de todos esses anos, aparecer aqui? Mariana voltou a olhar pela janela, seus ombros tensos. Porque há 6 meses eu descobri que Beatriz havia partido. Li no jornal, uma nota pequena na seção de falecimentos. E destruiu meu mundo. Porque apesar de não falarmos há anos, ela ainda era minha melhor amiga. Ainda era a garota que dividia comigo seu lanche quando eu não tinha nada para comer. Ainda era a pessoa que me conhecia melhor do que qualquer outra. Ela se virou, e agora as lágrimas corriam livremente por seu rosto, e então comecei a investigar. Discretamente, sem fazer alarde, descobri sobre você, sobre Helena, sobre como sua vida tinha se transformado após o casamento, e descobri que Helena estava sofrendo, que ela estava afastando todas as pessoas que tentavam se aproximar. Vi na forma como os funcionários falavam sobre ela, na reputação que sua casa estava ganhando no bairro. Uma menina de 9 anos tão cheia de raiva e dor que ninguém conseguia alcançá-la. Mariana deu alguns passos na direção de Roberto. Então me candidatei para a vaga através da agência. Não disse quem eu era porque sabia que você provavelmente me rejeitaria. Eu precisava entrar nesta casa. Precisava ver com meus próprios olhos se Helena estava bem, se havia algo que eu pudesse fazer para honrar a memória de Beatriz, cuidando da filha dela. Roberto processou tudo aquilo em silêncio. Parte dele queria acreditar em Mariana. As fotos eram reais, a história fazia sentido, e a reação de Helena à presença dela era inegável. Mas outra parte, a parte que havia aprendido a ser cuidadosa nos negócios, a parte que protegia sua filha acima de tudo, permanecia desconfiada. O que você sussurrou para Helena? Ele perguntou. Lá embaixo, quando a abraçou. O que você disse que a fez reagir daquele jeito? Mariana hesitou, mordendo o lábio. Então suspirou. Eu disse que sua mãe não a deixou porque quis, que Beatriz lutou com todas as forças para ficar, mas às vezes a vida nos tira pessoas importantes antes do tempo. E disse que Beatriz estaria orgulhosa da menina forte que ela se tornou, mesmo que essa força esteja se manifestando como raiva agora. Roberto sentiu um aperto na garganta. Helena nunca havia processado adequadamente o que acontecera com Beatriz. Os médicos haviam sugerido terapia, mas ela se recusava a falar com estranhos. Havia se fechado completamente, construindo muros tão altos que nem o próprio pai conseguia ultrapassar. Mas Mariana, em questão de minutos, havia conseguido alcançá-la de alguma forma. Eu não sei se posso confiar em você, Roberto disse honestamente, mas vou lhe dar uma chance.
Uma única chance. Você pode ficar, pode trabalhar aqui, e se Helena quiser, pode conversar com ela sobre Beatriz. Mas sob condições. Mariana ergueu o queixo esperando. Primeira condição, total honestidade. Se há algo mais que você não me contou, qualquer outro segredo, você me diz agora. Segunda condição, se em qualquer momento eu sentir que você está manipulando Helena ou usando a memória de Beatriz para algum propósito questionável, você sai imediatamente. E terceira condição, você não toma nenhuma decisão importante envolvendo minha filha sem minha autorização prévia. Entendido? Entendido, Mariana respondeu sem hesitar. E senhor Almeida? Obrigada por me dar esta chance. Sei que não é fácil confiar, especialmente quando se trata de proteger alguém que você ama. Roberto apenas acenou com a cabeça e indicou a porta. Quando Mariana estava prestes a sair, ele a chamou novamente. Mariana. Ela se virou. Beatriz realmente falava sobre Helena antes dela nascer? Um sorriso triste cruzou o rosto de Mariana. Falava. Foi a última vez que conversamos pouco antes de perdermos contato definitivamente. Ela estava grávida de 5 meses e radiante. Disse que finalmente teria a família que sempre sonhou e que ia fazer tudo diferente com a filha, ia mostrar a ela que o valor de uma pessoa não está em quanto dinheiro tem ou em qual bairro mora, mas no tamanho do seu coração. Roberto engoliu o nó na garganta e apenas assentiu. Mariana saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Sozinho na biblioteca, Roberto se deixou cair na poltrona de couro que era o lugar favorito de Beatriz para ler. Ele pressionou as palmas das mãos contra os olhos, tentando processar tudo o que havia acontecido nas últimas horas. Beatriz nunca havia contado sobre Mariana, mas agora que ele pensava sobre isso, havia tantas coisas que Beatriz nunca havia contado. Sobre sua infância, sobre suas amigas, sobre a vida que tinha antes de conhecê-lo. Ele sempre assumiu que ela simplesmente não gostava de falar sobre aquele período, que queria deixar o passado para trás. Mas talvez não fosse isso. Talvez ela simplesmente soubesse que ele não queria ouvir, que sua família não queria ouvir, que o mundo em que ela havia entrado ao se casar com ele não tinha espaço para a Beatriz das ruas sem asfalto e casas humildes, e isso o fazia sentir como o pior tipo de marido. Naquela noite, Roberto não conseguiu dormir. Ficou deitado olhando para o teto do quarto principal, o mesmo quarto que dividira com Beatriz durante 14 anos de casamento. Helena havia nascido ali, trazida ao mundo por uma parteira particular que Beatriz insistira em contratar. Na época, ele achara estranho, afinal tinham acesso aos melhores hospitais, mas Beatriz fora inflexível e ele cedera. Agora se perguntava quantas outras coisas sobre sua esposa ele havia deixado passar, aceitando sem questionar, porque era mais fácil assim. O amanhecer chegou encontrando Roberto ainda acordado. Desceu para a cozinha às 6 da manhã e encontrou Mariana já ali, preparando o café. Ela usava o mesmo uniforme cinza com detalhes brancos, os cabelos presos no coque impecável. Quando o viu entrar, ofereceu um sorriso cauteloso. Bom dia, senhor Almeida. Café? Por favor, ele respondeu, sentando-se à mesa. A cozinha era grande e moderna, toda em mármore e aço inoxidável. Muito diferente, ele imaginou, da cozinha onde Beatriz e Mariana haviam crescido. Mariana serviu o café em silêncio e voltou ao fogão, onde começava a preparar o café da manhã. Roberto a observou trabalhar. Havia uma eficiência em seus movimentos que vinha de anos de prática, mas também uma delicadeza, um cuidado com cada pequeno detalhe. Mariana, ele disse depois de alguns minutos, eu pensei muito sobre nossa conversa de ontem e tenho mais perguntas. Ela se virou para ele, as mãos ainda segurando uma colher de pau. Pode perguntar. Beatriz realmente não tentou entrar em contato com você depois que nos casamos? Em 14 anos de casamento, ela nunca tentou procurá-la? A dor que passou pelos olhos de Mariana foi resposta suficiente, mas ela explicou mesmo assim. Uma vez. Cerca de 1 ano depois do casamento de vocês, ela apareceu no bairro onde eu ainda morava, mas não conseguiu me encontrar.
Eu havia me mudado alguns meses antes, trabalhando como empregada doméstica em outra cidade. Quando voltei e soube que ela havia perguntado por mim, tentei encontrá-la. Mas ela já havia mudado de telefone, de endereço. E eu não tinha recursos para procurar mais do que isso. Por que você não tentou procurá-la através de mim? Roberto perguntou. O nome Almeida é conhecido em São Paulo. Teria sido relativamente fácil me encontrar. Mariana voltou sua atenção para a comida que preparava, mas Roberto podia ver a tensão em seus ombros. Porque Beatriz me fez prometer que não faria isso. Na última vez que conversamos, quando ela estava grávida, ela me disse que se algum dia nos reencontrássemos, teria que ser porque ela me procurou. Não o contrário. Ela não queria me colocar numa posição difícil com sua nova família. Não queria criar problemas. Roberto tomou um longo gole de café, sentindo a amargura do líquido combinar com a amargura que sentia no peito. Beatriz havia sacrificado tanto para se encaixar no mundo dele, e ele havia sido cego demais para perceber o peso daquele sacrifício. Passos na escada anunciaram a chegada de Helena. A menina entrou na cozinha já vestida com seu uniforme escolar, o cabelo loiro preso num rabo de cavalo, a mochila nas costas. Mas ao contrário dos últimos meses, onde ela descia mal-humorada e recusava o café da manhã, hoje havia algo diferente em sua expressão. Seus olhos procuraram imediatamente por Mariana. Bom dia, Helena disse, sua voz ainda cautelosa, mas não agressiva. Bom dia, Helena. Mariana respondeu com um sorriso genuíno. O café da manhã está quase pronto. Tapioca com queijo, sua favorita. Helena piscou surpresa. Como você sabe que é minha favorita? Mariana colocou o prato sobre a mesa antes de responder. Porque também era a favorita da sua mãe quando tínhamos a sua idade. Ela podia comer tapioca todo dia sem enjoar. Um pequeno sorriso apareceu nos lábios de Helena, tão rápido que quase passou despercebido. Ela se sentou à mesa do outro lado de Roberto e começou a comer. Por alguns minutos, apenas o som dos talheres preencheu o silêncio. Então, Helena falou, sem tirar os olhos do prato. Você disse que pode me contar histórias sobre minha mãe. Não era uma pergunta, mas Mariana respondeu como se fosse. Posso sim. Tenho muitas histórias guardadas aqui. Ela tocou levemente o peito, na altura do coração. Anos e anos de memórias. Pode me contar uma agora? Helena pediu, e pela primeira vez em muito tempo, Roberto ouviu vulnerabilidade real na voz da filha. Mariana olhou para Roberto procurando por permissão. Ele hesitou apenas um segundo antes de acenar com a cabeça. Mariana puxou uma cadeira e se sentou à mesa com eles, algo que nenhuma das faxineiras anteriores teria feito. Mas de alguma forma parecia apropriado. Quando sua mãe tinha mais ou menos a sua idade, Mariana começou, sua voz assumindo um tom de contadora de histórias. Ela tinha pavor de tempestades, não apenas medo normal, mas um pavor real que a fazia se esconder debaixo da cama sempre que começavam os trovões. Helena olhou para cima, interessada. Sério? Sério. E nossa vizinhança tinha muitas tempestades no verão. Um dia, começou uma tempestade particularmente forte. Eu fui até a casa dela e a encontrei encolhida no canto do quarto, tremendo toda. Então, tive uma ideia. Mariana fez uma pausa dramática. Disse para ela que toda vez que ouvisse um trovão, tínhamos que gritar junto com ele, mais alto que o trovão. Porque se gritássemos mais alto, o trovão ficaria com vergonha e ia embora. Uma risada pequena escapou de Helena, pegando até Roberto de surpresa. Quando foi a última vez que ele ouvira sua filha rir? E funcionou? Helena perguntou. Funcionou sim. Não porque os trovões realmente ouviram a gente ou ficaram com vergonha, claro, mas porque sua mãe parou de ficar com tanto medo. Ela percebeu que podia enfrentar a tempestade, que tinha força para não se esconder. E a partir daquele dia, sempre que havia uma tempestade, nós duas saíamos para o quintal e gritávamos junto com os trovões. Virou nosso ritual. Helena sorriu, um sorriso genuíno dessa vez, e Roberto sentiu algo aquecer em seu peito. Então, a menina fez uma pergunta que ele não esperava. Você acha que minha mãe teria gritado com a tempestade se soubesse que ia partir? O ar na cozinha ficou pesado.
Mariana estendeu a mão por cima da mesa e tocou levemente a de Helena. Acho que sua mãe gritou com cada tempestade que teve que enfrentar na vida, Helena. Até a última. Ela nunca desistiu, nunca se rendeu sem lutar. E a tempestade pode ter sido mais forte no final, mas isso não significa que ela não foi corajosa. Significa que era uma tempestade muito, muito grande. Helena assentiu lentamente, processando aquelas palavras. Havia lágrimas nos cantos de seus olhos, mas ela as enxugou rapidamente com as costas da mão. Roberto se levantou abruptamente, a emoção ameaçando transbordar. Murmurou algo sobre uma ligação importante e saiu da cozinha antes que qualquer um pudesse ver as lágrimas que brilhavam em seus próprios olhos. No escritório, ele se trancou e deixou as lágrimas caírem. Pela primeira vez desde que Beatriz partira, Roberto permitiu-se chorar de verdade. Não apenas pela perda dela, mas por tudo que ele nunca soube, nunca perguntou. Nunca tentou entender. E pela primeira vez, ele também sentiu esperança. Esperança de que talvez, apenas talvez, com a ajuda de Mariana, ele pudesse conhecer melhor a mulher que amou. E, mais importante, ajudar Helena a conhecer a mãe que ela perdera. Os dias seguintes trouxeram uma mudança perceptível na dinâmica da casa. Helena, que antes passava as tardes trancada no quarto, recusando interação com qualquer pessoa, agora procurava ativamente por Mariana. Ela se sentava na cozinha, fazendo lição de casa enquanto Mariana trabalhava, fazendo perguntas ocasionais sobre Beatriz. Mariana respondia a cada pergunta com paciência infinita, pintando imagens vívidas de uma Beatriz que Roberto mal reconhecia. Uma Beatriz que subia em árvores para pegar mangas. Uma Beatriz que improvisava roupas de boneca com retalhos de tecido. Uma Beatriz que defendia ferozmente os mais fracos na escola, mesmo quando isso a colocava em problemas. Roberto observava essas interações de longe, ainda cauteloso, ainda procurando por sinais de que Mariana tinha intenções ocultas. Mas quanto mais observava, mais difícil era manter a suspeita. Havia algo genuíno ali, uma conexão real entre a faxineira e sua filha. No final da primeira semana, Roberto encontrou Helena no jardim, ajudando Mariana a regar as plantas. Era sábado de manhã, e ele havia planejado levar a filha para almoçar fora, tentando reconectar como haviam feito algumas vezes antes. Mas Helena parecia tão absorta na conversa com Mariana que ele hesitou em interromper. "Papai!" Helena o viu e acenou. Havia um sorriso no rosto dela, pequeno, mas real. Mariana estava me contando como ela e a mamãe faziam um jardim secreto quando eram crianças. Roberto se aproximou, genuinamente curioso. Um jardim secreto? Mariana se levantou, limpando a terra das mãos no avental. Havia um lote vazio perto das nossas casas. Ninguém cuidava dele. Estava cheio de mato e lixo. Então eu e Beatriz decidimos que ia ser nosso projeto especial. Passamos meses limpando, plantando mudas que conseguíamos pegar aqui e ali. Não era nada grandioso, apenas algumas flores e ervas, mas era nosso. "O que aconteceu com o jardim?" Helena perguntou. Uma sombra passou pelo rosto de Mariana. Construíram um prédio no lote, acabaram com tudo. Mas sabe, Helena, o importante não era o jardim em si, era o que ele representava. Era o lugar onde eu e sua mãe podíamos sonhar, planejar o futuro, ser apenas nós mesmas sem preocupações. Helena olhou para as plantas ao redor, pensativa. "Acho que meu quarto é meu jardim secreto", ela disse baixinho. "É onde eu posso ser só eu." Roberto sentiu seu coração apertar. Ele nunca havia pensado no isolamento de Helena daquela forma. Para ele, sempre fora apenas uma fase, uma rebeldia. Mas talvez fosse a forma dela de criar um espaço seguro num mundo que havia se tornado assustador demais. "Helena", ele disse, ajoelhando-se ao lado da filha, "sinto muito se eu não fiz sua casa parecer um lugar seguro o suficiente. Se você sentiu que precisava se esconder no seu quarto." Helena o encarou, surpresa pela vulnerabilidade na voz do pai. Ela parecia estar processando, tentando encontrar as palavras certas. "Não foi culpa sua, papai", ela disse finalmente. "É só que, depois que a mamãe partiu, tudo ficou diferente.
A casa ficou diferente. Você ficou diferente. E eu não sabia como lidar com isso. Eu também não sabia, Roberto admitiu. Ainda não sei muitas vezes, mas quero aprender. Quero que você saiba que pode vir falar comigo, que não precisa se esconder. Helena mordeu o lábio, então olhou para Mariana, como buscando encorajamento. A faxineira deu um pequeno aceno, incentivando. Posso te fazer uma pergunta, papai? Helena disse hesitante. Pode fazer qualquer pergunta. Por que você nunca fala sobre a mamãe? A pergunta atingiu Roberto como um soco no estômago. Ele se sentou no gramado, de repente precisando do apoio. Eu não sei, filha. Acho que é doloroso demais. Toda vez que penso nela, sinto como se estivesse perdendo ela de novo. Mas eu preciso que você fale dela, Helena disse, e havia lágrimas nos olhos dela agora. Porque eu tenho tanto medo de esquecer. Medo de esquecer como era a voz dela, ou como ela cheirava, ou a forma como ela ria. E se eu esquecer, é como se ela realmente fosse embora para sempre. Roberto puxou Helena para um abraço, finalmente entendendo o que ela precisava. Não era apenas esquecer a dor, mas manter viva a memória de Beatriz. E ao evitar falar sobre ela, ao tentar proteger a si mesmo da dor, ele estava impedindo que Helena processasse sua própria perda. Você não vai esquecer, ele sussurrou no cabelo da filha. E eu prometo que vamos falar sobre ela. Sempre que você quiser, quantas vezes você precisar, podemos lembrar dela juntos. Mariana discretamente começou a se afastar, dando privacidade ao momento entre pai e filha. Mas Helena a chamou. Mariana, fica! Você faz parte disso também. Mariana hesitou, olhando para Roberto em busca de confirmação. Ele acenou positivamente e ela se sentou no gramado com eles. Por um longo momento, os três ficaram ali em silêncio, rodeados pelas plantas que Beatriz havia escolhido, sob o céu que ela amava tanto. Foi Helena quem quebrou o silêncio. Conta mais histórias da mamãe, por favor. E Mariana contou. Contou sobre a vez que Beatriz quebrou o braço tentando ensinar a vizinhança toda a andar de bicicleta. Sobre como ela fazia apresentações de teatro improvisadas no quintal para qualquer um que quisesse assistir. Sobre seu sonho de se tornar professora para poder ajudar outras crianças como ela. Roberto ouvia cada história com atenção, montando em sua mente um mosaico da mulher que Beatriz havia sido antes dele, e percebia com uma mistura de admiração e tristeza que ele havia conhecido apenas uma fração da pessoa que ela realmente era. O almoço planejado foi esquecido. Eles passaram o resto da manhã ali no jardim, compartilhando memórias, às vezes rindo, às vezes chorando, mas sempre juntos. E pela primeira vez desde que Beatriz partira, a casa dos Almeida começou a se sentir como um lar novamente. Mas nem tudo eram flores, e Roberto logo descobriria que confiar em Mariana traria complicações que ele não havia antecipado. Na segunda-feira seguinte, Roberto estava em seu escritório quando recebeu uma ligação inesperada. Era Teresa Mendes, sua prima, e uma das pessoas mais fofoqueiras que ele conhecia. Teresa sempre teve um interesse não muito saudável pela vida dele, especialmente depois que ele se casara com Beatriz. Ela nunca aprovara a união, deixando claro que achava que Roberto poderia ter escolhido melhor. Roberto, querido. A voz de Teresa era doce demais, o que sempre significava problemas. Ouvi dizer que você contratou uma nova funcionária. Contratei várias ao longo dos anos, Teresa. Ele respondeu, mantendo o tom casual. Você ligou para discutir meus hábitos de contratação? Não seja difícil, primo. Sabe que me preocupo com você e com Helena. E quando soube que você havia contratado alguém com um passado tão interessante, senti que deveria alertá-lo. Roberto sentiu seu corpo enrijecer. Do que você está falando? Da sua nova faxineira, claro. Mariana Costa. Fiz algumas investigações, você sabe como sou, e descobri coisas muito curiosas sobre ela. Teresa, Roberto disse, sua voz ganhando uma borda perigosa. Não sei o que você acha que descobriu, mas... Descobri que ela e Beatriz eram amigas, Teresa interrompeu. Amigas de infância, na verdade. Não é uma coincidência interessante?
A ex-melhor amiga da sua falecida esposa, aparecendo na sua casa justo agora e ficando tão próxima de Helena tão rapidamente? Roberto respirou fundo, tentando manter a calma. Eu sei sobre a conexão delas. Mariana me contou. Ah, contou? Havia surpresa genuína na voz de Teresa. Bem, isso é inesperado. Mas me diga, ela também contou sobre os problemas financeiros que enfrenta, sobre as dívidas. Isso era novo. Roberto sentiu a desconfiança retornar, fria e pesada. Que dívidas? Oh, querido, ela deve milhares de reais. Tratamentos médicos caros, parece. Contas atrasadas, ameaças de despejo. A mulher está desesperada por dinheiro, e aí ela magicamente aparece na casa do rico viúvo cuja esposa era sua antiga amiga. Você não acha nem um pouquinho suspeito? Roberto desligou o telefone sem se despedir. Sua mente estava girando, processando essa nova informação. Mariana não havia mencionado nada sobre problemas financeiros. Mas seria isso tão relevante? Muitas pessoas enfrentavam dificuldades. Isso não a tornava automaticamente uma golpista, mas a semente da dúvida havia sido plantada. Nos dias seguintes, Roberto começou a prestar mais atenção. Observava como Mariana interagia com Helena, procurando por sinais de manipulação. Notava quando ela arrumava a casa, perguntando-se se estava avaliando os pertences valiosos. Analisava cada palavra que ela dizia sobre Beatriz, questionando se eram memórias genuínas ou histórias cuidadosamente construídas. Mariana, para seu crédito, nunca pediu nada além do salário combinado. Nunca mencionou dificuldades financeiras, nunca insinuou que precisava de ajuda. Trabalhava diligentemente, cuidava de Helena com carinho genuíno e mantinha uma distância respeitosa de Roberto. Mas isso só o fazia mais desconfiado. Era como se ela estivesse construindo confiança lentamente, pacientemente, esperando o momento certo para revelar suas verdadeiras intenções. Ou talvez Teresa estivesse simplesmente plantando veneno em sua mente, como sempre fazia. Uma tarde, cerca de 3 semanas após a chegada de Mariana, Roberto decidiu confrontá-la. Esperou até que Helena estivesse na escola e Mariana estivesse sozinha na cozinha, preparando o jantar. Mariana, preciso falar com você, ele disse, seu tom mais frio do que pretendia. Ela se virou imediatamente percebendo a mudança em seu comportamento. Aconteceu algo, Sr. Almeida. Você me disse que seria completamente honesta, que me contaria tudo. E fui, ela respondeu, confusa. Não omiti nada importante. Então, por que não mencionou suas dívidas? Ele perguntou diretamente. Os tratamentos médicos caros, as contas atrasadas, a ameaça de despejo? Mariana empalideceu. Suas mãos apertaram a borda da pia. Como você? Ela começou, então balançou a cabeça. Não, não importa. Você está certo. Eu deveria ter mencionado. Por que não mencionou? Mariana se virou para encará-lo completamente. E havia uma dignidade ferida em sua postura. Porque não tem nada a ver com o motivo de eu estar aqui. Sim, tenho dívidas. Sim, estou passando por dificuldades financeiras. Mas não vim para esta casa buscando uma solução para meus problemas. Vim porque fiz uma promessa. Como posso ter certeza disso? Roberto perguntou, odiando a desconfiança em sua própria voz, mas incapaz de reprimi-la. Como sei que você não está usando Helena, usando a memória de Beatriz, para conseguir o que precisa? Lágrimas brilharam nos olhos de Mariana, mas ela não as deixou cair. Não pode ter certeza, ela disse simplesmente. No final das contas, Sr. Almeida, você tem que decidir se vai confiar em mim ou não. Posso mostrar todas as provas que quiser, contar todas as histórias que sei, mas se o senhor já decidiu que sou uma golpista, nada do que eu disser vai mudar sua opinião. Ela tirou o avental lentamente, dobrando-o com cuidado. Talvez seja melhor eu ir embora. Não quero causar mais problemas. Helena está melhorando. Já consegue falar sobre a mãe sem se fechar completamente. Talvez meu trabalho aqui já esteja feito. Algo entrou em pânico dentro de Roberto ao ouvir isso. A ideia de Mariana indo embora, de Helena voltando a se fechar, de perder essa conexão com o passado de Beatriz. Espere,
ele disse. Não vá. Eu... Desculpe. Não deveria ter acusado você assim. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Mariana parou, mas não se virou. Por que você realmente está aqui, Mariana? Roberto perguntou, mas dessa vez sua voz era mais suave. Não me dê a resposta que acha que quero ouvir. Me diga a verdade. Mariana respirou fundo antes de responder. Estou aqui porque Beatriz foi a pessoa mais importante da minha infância. Porque quando eu não tinha nada, ela dividia tudo comigo. Porque ela me fez acreditar que eu poderia ser mais do que as circunstâncias do meu nascimento. E porque quando ela partiu, senti como se tivesse perdido um pedaço de mim mesma. Ela finalmente se virou, e as lágrimas agora corriam livremente. Estou aqui porque Helena é a última conexão que tenho com minha melhor amiga, porque quando olho para ela, vejo Beatriz na mesma idade, com o mesmo sorriso, as mesmas maneirismos, e sim, estou passando por dificuldades financeiras. Sim, preciso de dinheiro desesperadamente porque estou doente e os tratamentos são caros, mas eu nunca usaria uma criança para conseguir isso. Prefiro morrer pobre e sozinha do que fazer algo tão desprezível. O silêncio que se seguiu foi pesado. Roberto processava cada palavra, cada emoção crua na voz de Mariana, e percebeu que ela estava dizendo a verdade. Talvez não toda a verdade, mas o suficiente. Você está doente, ele disse. Não uma pergunta, mas uma constatação. Por que não me contou? Porque não queria sua pena. Não queria que me mantivesse aqui por culpa ou obrigação. Queria ficar porque podia ajudar Helena, não porque você sentia que devia algo a mim ou à memória de Beatriz. Roberto deu alguns passos na direção dela. Se você está doente e precisa de tratamento, por que não pede ajuda? Eu tenho recursos. Poderia... Não. Mariana interrompeu firmemente. Não vou aceitar caridade. Não foi por isso que vim. Quando comecei a trabalhar aqui, fizemos um acordo. Eu trabalho, recebo meu salário e pronto. Não vou mudar os termos agora só porque minha situação é difícil. Havia um orgulho feroz nela que Roberto reconheceu. Era o mesmo orgulho que vira em Beatriz quando a conheceu. A mesma determinação de não ser vista como caridade, de manter sua dignidade, não importava o que acontecesse. E se não for caridade? Ele perguntou. E se for apenas... amigos ajudando amigos? Mariana riu, mas era um riso sem humor. Nós não somos amigos, Sr. Almeida. O senhor é meu empregador. Há uma diferença enorme. Roberto sabia que ela tinha razão, mas também sabia que tinha que tentar algo diferente. Então me deixe mudar isso, ele disse. Me deixe conhecer a pessoa que foi tão importante para Beatriz. Não como seu empregador, mas como alguém que também amou ela. Mariana o encarou por um longo momento, procurando por sinceridade em suas palavras. Finalmente, ela pegou o avental de volta e o vestiu novamente. Vou ficar, disse ela. Mas não por dinheiro ou tratamento. Vou ficar porque Helena precisa de mim. E porque acho que o senhor também precisa entender quem Beatriz realmente era. Naquela noite, após colocar Helena na cama, Roberto encontrou Mariana na cozinha limpando as últimas louças do jantar. Ele entrou silenciosamente e pegou um pano de prato, começando a secar os pratos que ela lavava. Senhor Almeida, não precisa fazer isso, Mariana protestou. Roberto, ele corrigiu. Se vamos realmente conversar, começamos com você me chamando pelo nome. Mariana hesitou, então assentiu. Roberto, então. Trabalharam em silêncio por alguns minutos antes que ele reunisse coragem para perguntar. Me conta sobre sua doença. Por favor. Mariana suspirou, suas mãos parando momentaneamente na água com sabão. É uma condição no sangue. Nada contagioso, não se preocupe. Mas precisa de tratamento contínuo e medicamentos caros. Comecei a ter sintomas há cerca de 1 ano. No início, ignorei porque não tinha como pagar consultas. Quando finalmente procurei ajuda, já estava num estágio que exige cuidados constantes. E o tratamento funciona? Funciona.
mas precisa ser mantido, ou a condição piora rapidamente. Já atrasei algumas sessões porque não conseguia pagar, por isso as dívidas. Roberto sentiu culpa a apertar seu peito. Enquanto ele vivia em luxo, uma amiga de infância de sua esposa estava literalmente lutando pela vida por falta de recursos. Me deixa ajudar, ele pediu novamente. Não como caridade, como uma dívida que Beatriz teria querido que eu pagasse. Ela teria ajudado você sem hesitar se estivesse aqui. Mas ela não está, Mariana disse baixinho. E eu não posso aceitar ajuda baseada no que ela teria feito. Precisa ser porque você quer fazer, não porque acha que deve. Eu quero, Roberto disse, surpreendendo a si mesmo com a sinceridade nas palavras. Helena está diferente desde que você chegou. Ela sorri novamente. Ela fala sobre a mãe sem se destruir. Ela está começando a curar. E isso não tem preço. Se você precisa de ajuda para continuar fazendo isso, para continuar sendo saudável o suficiente para estar aqui para ela, então eu quero ajudar. Mariana colocou o último prato no escorredor e se virou para ele, limpando as mãos no avental. Há uma condição, ela disse. Se você vai fazer isso, então eu não sou mais apenas sua funcionária. Sou alguém trabalhando com você pelo bem de Helena. Isso significa que você me escuta quando tenho opiniões sobre o que é melhor para ela. Significa que decisões sobre ela são discutidas entre nós. Roberto estava prestes a protestar, o instinto de proteger sua autoridade como pai surgindo automaticamente. Mas então ele pensou em como Helena havia respondido a Mariana, em como ela estava finalmente começando a se abrir, e percebeu que seu orgulho não valia mais que o bem-estar da filha. Concordo, ele disse, estendendo a mão. Mariana a apertou e naquele momento algo mudou entre eles. Não era mais uma relação simples de empregador e empregada. Era algo mais complexo, construído sobre a memória de Beatriz e o amor compartilhado por Helena. Os dias que se seguiram trouxeram uma nova dinâmica à casa. Roberto começou a chegar em casa mais cedo, participando mais ativamente da vida de Helena. Jantava com elas, em vez de comer sozinho no escritório. Ouvia as histórias de Mariana sobre Beatriz com interesse genuíno, fazendo perguntas, compartilhando suas próprias memórias. Helena floresceu sob essa atenção renovada. Mas mais do que isso, ela começou a construir uma ponte entre o pai e Mariana, forçando-os a interagir, a conversar, a se conhecer de verdade. Foi Helena quem sugeriu, 2 semanas depois da conversa na cozinha, que Mariana jantasse com eles, em vez de comer sozinha depois. Por que não? Ela perguntou quando Roberto hesitou. Ela faz parte da família agora. Família. A palavra pendurou no ar, pesada e significativa. Roberto olhou para Mariana, que parecia tão surpresa quanto ele. Mas então, ele viu a esperança nos olhos de Helena e soube que não podia negar. Claro, ele disse. Mariana é bem-vinda à mesa sempre que quiser. Aquela foi a primeira de muitas refeições compartilhadas. E foi durante essas refeições que Roberto começou a ver Mariana, não apenas como a faxineira ou a amiga de Beatriz, mas como uma pessoa com suas próprias histórias, sonhos e cicatrizes. Ele descobriu que ela havia estudado enfermagem por 2 anos antes de ter que abandonar por falta de dinheiro, que adorava ler, especialmente poesia, mas raramente tinha tempo ou recursos para comprar livros, que tinha um irmão mais novo que estava tentando terminar o ensino médio enquanto trabalhava, que seu maior arrependimento era não ter procurado Beatriz mais cedo antes que fosse tarde demais. Uma noite, cerca de 1 mês após sua chegada, Mariana chegou ao jantar visivelmente abatida. Suas mãos tremiam ao servir a comida, e havia uma palidez em seu rosto que Roberto não tinha visto antes. — Você está bem? Ele perguntou preocupado. — Estou, ela respondeu automaticamente, mas sua voz saía fraca. — Não está não, Helena disse, seu olhar afiado apesar da pouca idade. Você parece doente. Mariana tentou sorrir, mas o sorriso não alcançou seus olhos. É só um dia difícil. Vou melhorar. Mas ela não melhorou. Durante o jantar,
Roberto a viu empurrar a comida pelo prato sem realmente comer. Viu a forma como ela se apoiava na cadeira, como se precisasse do suporte para continuar sentada. E viu, com um aperto crescente de preocupação, o momento em que ela fechou os olhos por um segundo mais longo do que um piscar normal. Mariana, ele começou, mas antes que pudesse terminar a frase, ela desmoronou. Não foi dramático, simplesmente suas forças a abandonaram. Ela escorregou da cadeira e, se Roberto não tivesse se movido rápido para segurá-la, teria batido a cabeça no chão. Helena gritou, saltando de sua cadeira. Mariana! Ela chorou correndo para o lado deles. O que aconteceu? Papai, faz ela ficar bem. Roberto já estava pegando seu telefone, discando para seu médico particular. Enquanto esperava a ligação completar, ele verificava o pulso de Mariana. Estava lá, mas fraco e irregular. Sua pele estava fria ao toque. O médico instruiu Roberto a levá-la imediatamente ao hospital. Ele carregou Mariana até o carro, Helena correndo atrás com lágrimas escorrendo pelo rosto. A viagem até o pronto-socorro foi uma névoa de medo e adrenalina. Helena segurou a mão de Mariana o tempo todo, sussurrando repetidamente para que ela acordasse. No hospital, enquanto médicos e enfermeiros levavam Mariana para exames, Roberto teve que segurar Helena enquanto ela soluçava descontroladamente. Ela não pode ir embora. Helena chorava. Papai, não deixa ela ir embora como a mamãe foi. Por favor. O coração de Roberto se partiu. Ele apertou a filha contra o peito, suas próprias lágrimas finalmente caindo. Vou fazer tudo o que puder, ele prometeu. Tudo. Horas se passaram na sala de espera. Roberto fez ligações, mobilizou recursos, garantiu que Mariana teria acesso aos melhores médicos do hospital. Ele não pensou no custo, não hesitou nem por um segundo. Tudo o que importava era que ela ficasse bem, que Helena não perdesse outra pessoa importante. Quando o médico finalmente apareceu, seu rosto era sério. A condição dela é mais grave do que imaginávamos, ele explicou. O tratamento que ela estava fazendo era inadequado e irregular. Precisa de intervenções mais agressivas, medicamentos mais caros, acompanhamento constante. Sem isso, ele fez uma pausa, olhando para Helena antes de continuar mais cuidadosamente. Sem isso, a situação pode se tornar irreversível. Então, fazemos essas intervenções, Roberto disse imediatamente. Tudo o que for necessário. Dinheiro não é problema. Senhor Almeida, o médico começou hesitante. Não sou eu quem deve autorizar isso, é a paciente. E quando ela acordar, precisará ser ela a decidir se quer prosseguir com um tratamento tão invasivo. Ela vai querer, Helena disse, sua voz pequena mas firme. Ela tem que querer, porque eu preciso dela. Mariana acordou na manhã seguinte. Roberto e Helena estavam ao lado da cama, ambos exaustos de uma noite mal dormida em cadeiras desconfortáveis. Quando os olhos dela se abriram e focaram em Helena, um sorriso fraco apareceu em seus lábios. Oi, pequena, ela sussurrou, sua voz rouca. Você desmaiou, Helena disse, segurando a mão de Mariana com força. Você nos assustou muito. Desculpa, Mariana murmurou, então seu olhar se voltou para Roberto. Eu estraguei tudo, não é? Agora você vai me mandar embora. Não seja ridícula, Roberto respondeu, sua voz mais áspera do que pretendia por causa da emoção. Você não vai a lugar nenhum, exceto para o tratamento que deveria ter começado há meses. Mariana fechou os olhos. Eu não posso pagar. Não estou pedindo para você pagar, Roberto interrompeu. Já falei com os médicos, já autorizei tudo. Você vai começar o tratamento adequado hoje. Os olhos de Mariana se abriram novamente, dessa vez brilhando com lágrimas. Por quê? Por que você está fazendo isso? Roberto olhou para Helena, depois de volta para Mariana. Porque você salvou minha filha. Trouxe ela de volta para mim. E por quê? Porque Beatriz teria feito o mesmo por você sem pensar duas vezes. E eu deveria ter sido metade do homem que ela era. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Mariana. Obrigada, ela sussurrou. O tratamento começou imediatamente. Roberto organizou tudo para que Mariana pudesse ficar no melhor quarto do hospital, com todo o conforto possível.
Helena a visitava todos os dias após a escola, fazendo lição de casa ao lado da cama, contando sobre seu dia, mantendo Mariana conectada à vida fora daquelas paredes brancas. Foi durante uma dessas visitas, cerca de uma semana após a internação, que Mariana finalmente contou mais sobre sua amizade com Beatriz. Ela era minha heroína quando éramos crianças, Mariana disse, sua voz mais forte agora que o tratamento estava fazendo efeito. Sempre defendia todos. Tinha uma coragem que eu admirava tanto. E era inteligente, muito inteligente. Conseguia entender coisas que o resto de nós levava horas para aprender. Helena estava sentada na cadeira ao lado da cama, absorvendo cada palavra. É por isso que ela conseguiu a bolsa de estudos? Helena perguntou. Exatamente. Ela estudava usando livros velhos que conseguia em bibliotecas públicas. Passava noites acordada lendo à luz de vela quando a energia acabava. E quando conseguiu aquela bolsa, Mariana sorriu com a lembrança. Foi o dia mais feliz da nossa vida. Comemoramos correndo pelo bairro inteiro, gritando a notícia para quem quisesse ouvir. E então ela te deixou. Helena disse baixinho. Mariana balançou a cabeça. Não foi assim, Helena. Ela não me deixou por querer. A vida só nos levou por caminhos diferentes, e não culpo ela por ter seguido o dela. Ela merecia todas as oportunidades que conseguiu. Merecia ser feliz. Ela era feliz? Helena perguntou. Com meu pai, com nossa família. Ela era realmente feliz? Era uma pergunta pesada, carregada do medo de uma criança, de que talvez sua mãe não tivesse sido tão feliz quanto parecia. Mariana estendeu a mão e tocou o rosto de Helena com ternura. Ela era assim. Posso ter perdido contato com ela, mas vi fotos, vi notícias. E sempre que via o rosto dela, via aquele sorriso genuíno que eu conhecia tão bem. Ela amava seu pai, e te amava mais do que tudo no mundo. Disso eu tenho certeza absoluta. Helena assentiu, parecendo aliviada. Então ela perguntou algo que surpreendeu até Roberto, que estava silenciosamente observando a conversa do canto do quarto. Você se arrepende de não ter tido as mesmas oportunidades que ela? Mariana pensou por um longo momento antes de responder. Às vezes me pergunto como teria sido minha vida se as coisas fossem diferentes. Mas arrependimento? Não. Porque cada escolha que fiz, cada caminho que segui, me trouxe até aqui. E aqui agora cuidando de você, conhecendo você e seu pai, reconectando com a memória de Beatriz de uma forma que nunca pensei que seria possível. Isso vale mais do que qualquer bolsa de estudos ou oportunidade poderia ter valido. Helena se inclinou e abraçou Mariana, tomando cuidado para não puxar nenhum dos tubos e fios conectados a ela. Roberto observou a cena, sentindo uma mistura complexa de emoções. Gratidão, culpa, afeto, medo de perder mais alguém importante. Tudo misturado num turbilhão que ele mal sabia como processar. Mais tarde, quando Helena saiu para comprar algo na lanchonete do hospital, Roberto se aproximou da cama de Mariana. Preciso te perguntar uma coisa, ele disse. Pode perguntar. Na última vez que você viu Beatriz quando ela estava grávida de Helena, vocês brigaram? Mariana pareceu surpresa com a pergunta. Não. Por que acha isso? Porque me pergunto por que ela não manteve contato. Se vocês eram tão próximas, tão importantes uma para a outra, por que ela simplesmente deixou você ir? Mariana suspirou, ajeitando-se na cama. Ela não me deixou ir, Roberto. Eu que me afastei. Naquele último encontro, quando ela me contou sobre a gravidez, também me contou sobre as dificuldades que estava enfrentando. Sua família não aceitava completamente a origem dela. Havia pressão constante para que ela se afastasse do passado, de tudo que a lembrava de onde veio. E eu percebi que minha presença na vida dela estava tornando tudo mais difícil. Você se afastou para protegê-la, Roberto percebeu. Me afastei para dar a ela a chance de ser plenamente feliz no mundo que havia construído. Sabia que se continuássemos próximas, eventualmente sua família descobriria sobre mim, sobre nossa amizade, sobre o bairro de onde viemos. E isso seria usado contra ela. Então eu me afastei. Mudei de endereço, mudei de telefone,
Dificultei que ela me encontrasse mesmo que quisesse. Mas ela quis, Roberto disse. Você mencionou que ela foi procurar por você. Foi. 1 ano depois do casamento. Apareceu no bairro perguntando por mim, mas eu já havia partido. E quando soube que ela havia estado lá, foi tarde demais. Ela já havia mudado de vida novamente e estava inatingível para alguém como eu. Roberto sentou-se na cadeira que Helena havia ocupado. Eu sinto muito, ele disse, por ter criado um ambiente onde Beatriz sentiu que tinha que escolher entre o passado e o presente, entre quem ela era e quem eu queria que ela fosse. Você era jovem, Mariana repetiu o que havia dito antes, e estava fazendo o melhor que sabia naquele momento. Não podemos mudar o passado, Roberto. Só podemos aprender com ele e fazer melhor daqui para frente. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Nas semanas seguintes, enquanto Mariana se recuperava no hospital, Roberto começou a fazer mudanças em sua vida. Pequenas no começo, mas significativas. Começou a visitar os lugares que Beatriz havia amado, levando Helena junto. Parques públicos em vez de clubes exclusivos. Restaurantes simples em vez de estabelecimentos caros. Lugares que Beatriz frequentava quando jovem. Lugares que a conectavam às suas raízes. Helena adorava essas excursões. Via um lado do pai que nunca havia conhecido, mais relaxado, mais humano. E através desses lugares começava a conhecer uma versão da mãe que também era nova para ela. Uma tarde, Roberto levou Helena ao bairro onde Beatriz e Mariana cresceram. Era uma comunidade humilde, com ruas estreitas e casas simples, mas havia vida ali, uma energia que os bairros ricos onde ele sempre vivera não tinham. Eles encontraram a casa onde Beatriz havia morado. Era menor do que Helena imaginava, com tinta descascada e um pequeno jardim na frente. Uma mulher idosa estava sentada na varanda. Com licença, Roberto chamou. Esta casa pertenceu à família Santos? A mulher olhou para eles com curiosidade. Pertenceu sim. Há muitos anos. Por quê? Minha esposa cresceu aqui. Beatriz Santos. Depois Beatriz Almeida. O rosto da mulher se iluminou. Beatriz, nossa menina dourada, claro que me lembro dela, sempre tão doce, tão prestativa. E você é... Helena, a menina disse. Sou a filha dela. A mulher se levantou, descendo os degraus da varanda para olhar Helena mais de perto. Santo Deus, você é a cara dela. Os mesmos olhos, o mesmo sorriso. Sua mãe falava tanto de você, sabia? Antes de vocês mudarem de bairro e perdermos contato. Ela falava de mim? Helena perguntou surpresa. Falava. Você ainda era um bebê quando a vi pela última vez. Ela te trouxe aqui para mostrar para as vizinhas. Estava tão orgulhosa, tão feliz. Disse que você era o maior presente que já havia recebido. Lágrimas brilharam nos olhos de Helena. Roberto colocou a mão no ombro da filha, oferecendo apoio silencioso. Vocês querem entrar? A mulher perguntou. A casa mudou muito desde que os Santos moraram aqui, mas talvez ainda tenha algo que desperte memórias. Roberto olhou para Helena, que assentiu entusiasticamente. Eles seguiram a mulher para dentro. A casa era pequena, mas acolhedora, cheia de móveis velhos, mas bem cuidados, fotos de família nas paredes, o cheiro de comida caseira vindo da cozinha. Beatriz dividia o quarto com os irmãos. A mulher explicou, apontando para uma porta. Depois que a família se mudou, reformamos tudo, mas a estrutura é a mesma. Helena caminhou pelo espaço, tocando as paredes, tentando imaginar sua mãe ali, criança como ela, sonhando com o futuro. Roberto a observava, vendo sua filha processar essa nova dimensão da história de Beatriz. Quando voltaram para o carro, Helena estava quieta, pensativa. Papai, ela disse finalmente, por que a mamãe nunca me trouxe aqui? Por que nunca me contou sobre onde cresceu? Era uma pergunta difícil, uma que Roberto lutava para responder honestamente. Acho que sua mãe queria proteger você, ele disse finalmente. E talvez proteger a si mesma também. Há uma dor em deixar um lugar que você ama,
porque a vida te leva para outro lugar. E às vezes é mais fácil não olhar para trás do que encarar o que você deixou para trás. Mas isso é triste, Helena disse. Ela tinha tanta coisa boa aqui. Pessoas que a amavam, memórias felizes. Por que esconder isso? Porque às vezes os adultos fazem escolhas que parecem certas no momento, mas que depois percebemos que foram erros. E sua mãe, eu acho, estava tentando encontrar um equilíbrio entre o mundo de onde veio e o mundo para onde foi. E no processo, talvez tenha perdido um pouco de ambos. Helena assentiu, processando isso. Então, ela disse algo que surpreendeu Roberto. Eu não quero esconder nada. Quero saber tudo sobre a mamãe. Tanto a mamãe que morou naquela casa, quanto a mamãe que morou conosco. Quero conhecer as duas. Roberto sorriu, sentindo o orgulho inchar em seu peito. Então é isso que vamos fazer. Vamos descobrir tudo juntos. Mariana recebeu alta do hospital após 3 semanas de tratamento intensivo. Roberto organizou tudo para que ela tivesse um quarto confortável na casa dos Almeida. Não o quarto de empregada que ela havia ocupado antes, mas um quarto de hóspedes no mesmo andar que Roberto e Helena. Isso não é apropriado, Mariana protestou quando viu. Sou sua funcionária, Roberto. Não posso ficar num quarto de hóspedes. Você não é apenas minha funcionária, Roberto disse. É amiga da família e precisa de descanso e cuidados adequados enquanto continua o tratamento. Não vou discutir isso. Mariana queria argumentar mais, mas Helena a puxou pela mão. Por favor, fica, ela pediu. O quarto fica bem ao lado do meu. Podemos conversar à noite antes de dormir como amigas de verdade fazem. Como Mariana poderia recusar isso? Os meses seguintes trouxeram uma transformação não apenas para Helena, mas para toda a dinâmica da casa. Mariana, seguindo o tratamento religiosamente, começou a recuperar suas forças. Suas bochechas ganharam cor novamente. Seus olhos brilharam com vida renovada. E conforme melhorava fisicamente, também se tornava mais integrada à família. Não era incomum encontrar os 3 na sala de estar à noite, Mariana e Helena no chão, montando quebra-cabeças enquanto Roberto trabalhava no laptop, mas sempre atento à conversa, sempre presente de uma forma que não tinha sido antes. Mas nem tudo era harmonia. Teresa, a prima de Roberto, estava longe de aprovar os novos arranjos. Ela aparecia sem avisar, sempre com alguma desculpa, mas claramente para inspecionar e julgar. Uma tarde, ela chegou justamente quando Mariana estava ensinando Helena a fazer brigadeiro na cozinha. As duas estavam rindo, com as mãos sujas de chocolate. A cozinha uma bagunça deliciosa. Roberto estava sentado no balcão, assistindo e ocasionalmente roubando um brigadeiro ainda quente. Roberto! Teresa exclamou da porta. O que está acontecendo aqui? Ele se virou, seu sorriso desaparecendo ao ver a prima. Teresa, não sabia que você viria hoje. Claramente, ela disse, seu olhar varreu a cena com desaprovação óbvia. Posso falar com você? Em particular? Roberto suspirou, mas assentiu. Ele seguiu Teresa até a sala de estar, preparando-se para mais uma de suas tiradas. Você perdeu completamente o juízo. Teresa começou assim que estavam sozinhos. Aquela mulher está morando na sua casa agora, no andar da família. Ela está se recuperando de uma doença séria, Teresa. Precisa de cuidados. E você não acha que há hospitais para isso? Instituições apropriadas? Por que ela tem que estar aqui, na sua casa, com acesso irrestrito à sua filha? Porque Helena precisa dela, Roberto disse, sua paciência se esgotando. Porque pela primeira vez desde que Beatriz partiu, minha filha está realmente bem. Está sorrindo, rindo, sendo criança de novo. E não vou tirar isso dela por causa das suas preocupações infundadas. Infundadas? Teresa riu sem humor. Roberto, abra os olhos. Aquela mulher apareceu do nada, alegando ser amiga de Beatriz, e agora está vivendo na sua casa, recebendo tratamento médico caro custeado por você, influenciando sua filha. Você não vê como isso parece? Vejo exatamente como é, Roberto respondeu, sua voz fria. É uma mulher que estava sozinha e doente, que se importa genuinamente com minha filha, sendo ajudada por alguém que tem recursos para fazer isso. Não tem nada de sinistro nisso.
Ela está substituindo Beatriz. Teresa explodiu. Está ocupando o espaço que sua esposa deixou e você está deixando. Roberto deu um passo na direção de Teresa, seus olhos brilhando de raiva. Ninguém está substituindo Beatriz. Ninguém nunca poderia. Mas Mariana está ajudando Helena a conhecer a mãe de uma forma que eu nunca poderia. Está compartilhando memórias, histórias, pedaços de Beatriz que eu nunca conheci. E se você não consegue ver o valor disso, então acho melhor você ir embora. Teresa o encarou, chocada. Em todos os anos que eram primos, Roberto nunca tinha falado com ela daquele jeito. Você vai se arrepender disso, ela disse finalmente. Quando descobrir quem ela realmente é, quando ela mostrar suas verdadeiras intenções, você vai se arrepender. E não diga que não avisei. Ela saiu batendo a porta. Roberto ficou ali parado, respirando fundo para se acalmar. Quando voltou para a cozinha, encontrou Mariana e Helena exatamente onde as havia deixado, mas o clima estava diferente. Era óbvio que tinham ouvido a discussão. Mariana, ele começou, mas ela levantou a mão. Não precisa explicar. Entendo que minha presença aqui cause comentários. Se acha que é melhor eu encontrar outro lugar... Não, Helena interrompeu com firmeza. Você não vai a lugar nenhum, tia Teresa está errada. Você não está substituindo ninguém. Está nos ajudando a lembrar, e isso é completamente diferente. Roberto olhou para sua filha de 9 anos, falando com a sabedoria de alguém muito mais velho, e sentiu orgulho inundar seu peito. Helena está certa, ele disse. Teresa está errada, e você não vai a lugar nenhum. Esta é sua casa também, pelo tempo que precisar. Mariana limpou as lágrimas que haviam começado a cair. Obrigada, ela sussurrou. Helena atravessou a cozinha e abraçou Mariana, manchando-a ainda mais com chocolate. Roberto se juntou ao abraço, e ali na cozinha bagunçada, cheirando a brigadeiro, os três formaram um novo tipo de família. Não tradicional, não o que ninguém esperaria, mas real e importante do mesmo jeito. Nos meses seguintes, Roberto começou a notar mudanças em si mesmo. Estava sorrindo mais, rindo mais. O trabalho ainda era importante, mas não era mais tudo. Helena era sua prioridade, seguida de perto por garantir que Mariana tivesse tudo o que precisava para sua recuperação. E em algum lugar no caminho, sua relação com Mariana mudou. Deixaram de ser empregador e empregada, passaram por serem aliados no cuidado de Helena e se tornaram algo mais, amigos primeiro, confidentes. E então, gradualmente, algo mais profundo começou a florescer. Roberto não conseguia identificar exatamente quando começou a ver Mariana como mais do que a amiga de Beatriz. Talvez fosse na noite em que a encontrou no jardim, olhando as estrelas, e conversaram por horas sobre sonhos e arrependimentos. Ou talvez fosse na manhã em que ela apareceu para o café, vestindo um dos suéteres de Beatriz que ele havia dado a ela. E ele percebeu que não sentia dor ao vê-la nele, mas sim conforto. Mas ele estava aterrorizado demais para agir com base nesses sentimentos. Não apenas porque parecia rápido demais, não apenas porque temia o que as pessoas diriam, mas principalmente porque não queria estragar o equilíbrio delicado que haviam construído. Não queria arriscar perder Mariana e destruir a felicidade recém-encontrada de Helena. Foi Helena quem inadvertidamente forçou a situação. Uma noite, cerca de 6 meses após Mariana ter se mudado para o quarto de hóspedes, Helena teve um pesadelo. Roberto acordou com seus gritos e correu para o quarto dela, mas encontrou Mariana já lá segurando Helena, acalmando-a com palavras suaves. Está tudo bem, pequena. Foi só um sonho. Você está segura. Eu vi a mamãe. Helena soluçava. Ela estava me dizendo adeus de novo. Mariana balançava levemente, acariciando os cabelos de Helena. Sonhar com ela não é se despedir novamente. É uma visita. Uma forma de sua mente manter ela por perto. Não é doloroso, mesmo que pareça. Roberto ficou na porta, observando. Então Helena disse algo que fez seu coração parar. Eu não quero esquecer ela, mas também não quero que você vá embora. Isso faz de mim uma pessoa ruim? Não, meu amor, não faz, Mariana respondeu.
Você pode amar a memória da sua mãe e ainda ter espaço no seu coração para outras pessoas. Ter amor por alguém novo não diminui o amor que você sente pela sua mãe. E se eu começar a te amar como amava ela? Isso seria trair ela. Mariana puxou Helena para olhá-la nos olhos. Sua mãe queria que você fosse feliz, Helena, mais do que qualquer coisa. E se ter pessoas que te amam e cuidam de você te faz feliz, então é isso que ela gostaria. Você não está traindo ninguém ao abrir seu coração. Helena assentiu, parecendo reassegurada. Então ela olhou para a porta e viu Roberto ali. Papai, você também está com medo de esquecer a mamãe? Roberto entrou no quarto e se sentou na cama do outro lado de Helena. Estou, ele admitiu. Todo dia. Fico com medo de que as memórias vão ficando mais desfocadas, que vou esquecer pequenos detalhes, como o som da risada dela ou a forma como ela franzia o nariz quando estava concentrada. Mas então Mariana veio, Helena disse, e ela nos lembra. Ela nos conta coisas que não sabíamos. É como se a mamãe ficasse mais clara, não mais borrada. Sim, Roberto concordou, olhando para Mariana por cima da cabeça de Helena. É exatamente assim. Helena olhou entre os dois. Então, um pequeno sorriso apareceu em seu rosto apesar das lágrimas. Vocês gostam um do outro, né? Não apenas como amigos. Roberto e Mariana ficaram congelados. Ambos começaram a protestar ao mesmo tempo, mas Helena os interrompeu. Não precisa esconder de mim. Eu vejo como o papai olha para você, Mariana. E vejo como você olha para ele. E sabe de uma coisa? Eu acho que a mamãe gostaria. Acho que ela ficaria feliz que a melhor amiga dela está cuidando das pessoas que ela mais amava. Silêncio preencheu o quarto. Roberto e Mariana se olharam. A verdade agora exposta, impossível de ignorar. Helena, Mariana começou cuidadosamente. Mesmo se seu pai e eu tivéssemos sentimentos, um pelo outro seria complicado. As pessoas não entenderiam. Achariam rápido demais, inapropriado. Mas por quê? Helena perguntou com a honestidade brutal da infância. Se vocês se fazem felizes, se me fazem feliz, por que importa o que outras pessoas acham? Era uma pergunta simples, mas profunda. Roberto percebeu que sua filha de 9 anos tinha mais sabedoria sobre o que realmente importava do que ele tinha aos 42. Ela tem razão, ele disse, encontrando os olhos de Mariana. Helena tem razão. Mariana balançou a cabeça, lágrimas começando a cair. Não posso fazer isso com vocês. Não posso ser a razão pela qual as pessoas falam mal de você, Roberto. De vocês dois. Beatriz não gostaria. Beatriz queria que eu fosse feliz. Roberto interrompeu suavemente. Ela me fez prometer no final. Fez-me prometer que não ficaria sozinho para sempre. Que não deixaria a tristeza consumir nem a mim, nem a Helena. E você? Você nos trouxe de volta à vida, Mariana. Não apenas mantendo viva a memória de Beatriz, mas sendo você mesma, sendo gentil, paciente, amorosa. Eu amo vocês dois, Mariana admitiu, sua voz quebrando. Amo Helena como se fosse minha. E você... Roberto, eu não planejava isso. Não era por isso que vim, mas em algum momento, sem perceber, me apaixonei por você. Pela forma como você ama sua filha, pela forma como você mudou, pela forma como você tenta ser melhor todo dia. Roberto estendeu a mão por cima de Helena e tocou o rosto de Mariana, limpando uma lágrima. Então paramos de lutar contra isso, ele disse. Paramos de nos preocupar com o que as pessoas vão dizer e nos concentramos no que é certo para nós, para esta família que construímos. Helena aplaudiu suavemente, um sorriso enorme no rosto. Finalmente, pensei que nunca iam admitir. Os três riram, a tensão quebrando. E ali, no quarto de Helena, no meio da noite, uma nova família foi oficialmente formada. Não substituindo a antiga, mas construindo sobre ela, honrando a memória de Beatriz enquanto seguiam em frente. Os meses que se seguiram não foram fáceis. Teresa espalhou rumores. Murmúrios se espalharam pelos círculos sociais de Roberto. Houve jantares desconfortáveis com a família, olhares de julgamento de conhecidos, comentários maldosos disfarçados de preocupação. Mas Roberto e Mariana enfrentaram tudo juntos.
Eles foram honestos sobre sua relação, sobre como ela havia se desenvolvido, sobre o papel que Mariana desempenhava na vida de Helena. E lentamente, gradualmente, mesmo os mais céticos começaram a ver que havia algo genuíno ali. A virada veio num evento inesperado. A escola de Helena estava realizando um dia de apresentações onde as crianças falariam sobre seus heróis. Quando foi a vez de Helena, ela subiu ao palco com confiança, Roberto e Mariana sentados na plateia. Meu herói, Helena começou. Não é uma pessoa, mas 3. Minha primeira heroína é minha mãe, Beatriz. Ela partiu há 2 anos, mas continua sendo a pessoa mais corajosa que conheço. Ela veio de um lugar humilde e construiu uma vida incrível através de trabalho duro e determinação. Ela me ensinou, mesmo sem estar aqui, que de onde você vem não define quem você pode se tornar. Roberto sentiu lágrimas picar em seus olhos. Meu segundo herói é meu pai, Helena continuou, porque depois que perdemos minha mãe, ele poderia ter desistido, poderia ter se fechado, mas ele escolheu crescer, mudar, aprender. Ele me ensinou que nunca é tarde para ser uma pessoa melhor. Roberto pegou a mão de Mariana, apertando com força. E minha terceira heroína é Mariana. Ela podia ter ficado longe, podia ter deixado o passado no passado, mas ela escolheu honrar uma amizade, escolheu cuidar de pessoas que mal conhecia, escolheu abrir seu coração mesmo quando estava assustada e doente. Ela me ensinou que família não é apenas sangue, é escolha. E eu escolho ela todo dia. A plateia explodiu em aplausos. Roberto viu lágrimas escorrendo pelo rosto de Mariana, e as suas próprias caíam livremente também. Quando Helena desceu do palco, ela correu direto para eles, pulando nos braços de ambos. Eu te amo, pequena, Mariana sussurrou. Eu sei, Helena respondeu. E eu te amo também. Naquela noite, depois que Helena dormiu, Roberto e Mariana sentaram no jardim que Beatriz tanto amava. A noite estava clara, as estrelas brilhando intensamente no céu. Obrigado, Mariana disse de repente. Por quê? Por me dar uma segunda chance, por permitir que eu fizesse parte desta família, por confiar em mim quando tinha todas as razões para não confiar. Roberto puxou-a para mais perto. Eu devia agradecer você. Você salvou minha filha. Salvou a mim também, de certa forma. Nos trouxe de volta a Beatriz de uma maneira que nunca poderíamos ter feito sozinhos. Mariana apontou para o céu. Sabe, Beatriz costumava dizer que quando alguém que amamos parte, eles se tornam estrelas, que ficam lá em cima nos observando, torcendo por nós. Sempre achei bonito, mas não acreditava realmente. Agora, eu quero acreditar. Quero acreditar que ela está ali em cima, vendo o que construímos e que está feliz. Ela está. Roberto disse com convicção. Tenho certeza que está. Eles ficaram ali por horas, conversando sobre tudo e nada, planejando o futuro enquanto honravam o passado. E quando finalmente entraram, a casa não parecia mais vazia como havia parecido por tanto tempo. Estava cheia de amor, memória e possibilidade. 1 ano depois, Roberto organizou um evento especial. Não um casamento, ainda era cedo para isso, mas uma celebração. Ele convidou todas as pessoas que Beatriz havia ajudado ao longo dos anos, pessoas que Mariana ajudou a rastrear, histórias que ela ajudou a descobrir. A casa estava cheia de estranhos que se tornaram familiares através das histórias compartilhadas. Famílias que Beatriz ajudara com educação, mulheres que ela mentorara, crianças que ela ensinara. Era um testamento ao legado que ela havia deixado, um legado que Roberto mal conhecia. Helena circulava pelo evento, absorvendo cada história sobre sua mãe, montando um quadro cada vez mais completo da mulher extraordinária que Beatriz havia sido. No final da noite, Roberto fez um anúncio. Ele havia decidido transformar parte de seus negócios numa fundação, dedicada a fornecer bolsas de estudo e suporte para crianças de comunidades carentes. Seria chamada de Fundação Beatriz Santos Almeida, honrando tanto as raízes humildes de sua esposa quanto a mulher em que ela se tornou. E Mariana seria a diretora. Você conhece essas comunidades?
Roberto explicou quando lhe ofereceu o cargo. Você entende as lutas, os desafios. Você pode fazer a diferença de uma forma que eu nunca poderia. E é isso que Beatriz teria querido. Não apenas caridade, mas oportunidade real. Chances reais. Mariana aceitou com lágrimas nos olhos. Era mais do que ela jamais sonhara, uma forma de honrar Beatriz enquanto construía algo novo e significativo. Os anos que se seguiram foram os mais felizes da vida de Roberto. Helena cresceu numa casa cheia de amor e memória, conhecendo tanto a mãe que perdera, quanto a mulher que havia entrado em sua vida. Ela carregava o melhor de ambas, a coragem e bondade de Beatriz, a determinação e compaixão de Mariana. Mariana, com saúde totalmente recuperada, graças ao tratamento contínuo, floresceu em seu papel na fundação. Ela ajudou centenas de crianças a ter as oportunidades que ela e Beatriz só puderam sonhar. E cada vida que tocava era um tributo à amizade que havia moldado sua própria vida. Roberto aprendeu a equilibrar trabalho e família, a valorizar momentos sobre dinheiro, pessoas sobre propriedades. Ele se tornou o tipo de homem que Beatriz sempre viu nele, o potencial que ela amou. E se tornou o tipo de pai que Helena precisava, presente, envolvido, vulnerável. E em algum lugar no caminho, cerca de 3 anos após Mariana ter entrado em suas vidas, Roberto pediu ela em casamento. Não numa proposta grandiosa em restaurante caro, mas no jardim que Beatriz havia plantado, com Helena ao lado deles, sob as estrelas que eles gostavam de acreditar que incluía Beatriz, observando e aprovando. Mariana disse sim. O casamento foi simples, mas significativo. Realizado na casa onde tudo começou, com Helena como daminha de honra, usando um vestido que havia pertencido a Beatriz. Não havia centenas de convidados, apenas as pessoas que realmente importavam. Amigos, família que apoiava, e dezenas de crianças e famílias que a fundação havia ajudado. Na cerimônia, Roberto fez um voto especial. Prometeu não apenas amar e honrar Mariana, mas continuar honrando a memória de Beatriz. Prometeu que Helena sempre saberia sobre sua mãe, que as histórias nunca parariam, que o legado nunca seria esquecido. E Mariana fez seu próprio voto. Prometeu amar Helena como própria, amar Roberto com todo o seu coração e sempre, sempre se lembrar da menina do bairro humilde que se tornou uma mulher extraordinária, a amiga que havia moldado quem ela era. Foi Helena quem teve a última palavra na cerimônia. Subindo ao microfone com a permissão dos noivos, ela disse: "Minha família é diferente. Tenho uma mãe que está nas estrelas, uma mãe que está aqui comigo e um pai que ama as duas. E sabe de uma coisa? Isso não é estranho, é lindo, porque amor não é limitado. Você não tem que escolher entre honrar quem partiu e amar quem está aqui. Você pode fazer os dois. E é isso que fazemos todo dia." Não havia um olho seco na casa. Os anos seguintes trouxeram mais mudanças, todas positivas. A fundação cresceu, ajudando cada vez mais crianças. Helena se tornou voluntária ativa, trabalhando com Mariana nos finais de semana, aprendendo sobre responsabilidade social, sobre retribuir. Roberto expandiu seus negócios de forma a empregar pessoas das comunidades que a fundação servia, criando oportunidades reais de crescimento e desenvolvimento. Ele se tornou conhecido não apenas como um empresário bem-sucedido, mas como alguém que genuinamente se importava em fazer diferença. Mariana escreveu um livro sobre sua amizade com Beatriz, sobre como 2 meninas de origens humildes sonharam grande e como, mesmo separadas, continuaram a impactar uma a outra. O livro se tornou um sucesso inesperado, inspirando milhares de pessoas com sua mensagem de amizade, perda, amor e recomeço. E através de tudo isso, a memória de Beatriz permaneceu viva, não como algo doloroso ou triste, mas como algo a ser celebrado. Suas fotos estavam por toda a casa, suas histórias eram contadas frequentemente. Seu legado continuava através da fundação, através de Helena, através de cada vida que tocava. Uma tarde, 10 anos após Mariana ter entrado em suas vidas, Roberto encontrou Helena no jardim. Ela tinha 19 anos agora, prestes a começar a faculdade com uma bolsa
que ela insistira em ganhar por mérito próprio, em vez de usar a influência do pai. Está pensando nela? Roberto perguntou, sentando-se ao lado da filha. Sempre, Helena respondeu, mas hoje especialmente. Amanhã é o aniversário dela. Eu sei. Mariana e eu estávamos pensando em fazer algo especial, talvez levar flores para aquele lugar que ela amava, aquele parque onde ela e Mariana brincavam quando crianças. Helena sorriu. Ela gostaria disso. Mas sabe, pai, não estou triste. Quero dizer, sinto falta dela, sempre vou sentir. Mas não é uma falta dolorosa como era antes. É uma falta suave, como quando você sente saudade de um lugar bonito que visitou. Você quer voltar, mas é grato por ter estado lá. Roberto abraçou a filha. Sua mãe ficaria tão orgulhosa de você, da mulher que você está se tornando. Tenho 2 mães para deixar orgulhosas, Helena corrigiu, e um pai que não é tão mau assim também. Eles riram, o momento leve apesar da profundidade da conversa. Vou para a faculdade estudar trabalho social, Helena anunciou. Quero trabalhar na fundação depois que me formar. Quero continuar o que a mamãe Beatriz começou e a mamãe Mariana expandiu. Roberto sentiu lágrimas de orgulho picar em seus olhos. Elas teriam amado isso. Ambas teriam. Mariana apareceu no jardim carregando uma bandeja com limonada. Ela havia envelhecido graciosamente, os cabelos mostrando alguns fios grisalhos agora, pequenas rugas ao redor dos olhos de tanto sorrir. Ela era, Roberto pensou, a pessoa mais bonita que ele já havia visto. O que vocês estão conspirando aqui? Ela perguntou, distribuindo os copos. Apenas planejando o futuro, Helena respondeu, e lembrando o passado. Um bom equilíbrio, Mariana disse, sentando-se com eles. É tudo sobre equilíbrio, não é? Honrar de onde viemos, enquanto abraçamos para onde vamos. Os 3 ficaram ali, sob o sol da tarde, rodeados pelo jardim que Beatriz plantara e que Mariana havia ajudado a manter. E se eles olhassem de certa forma, com o sol criando aquela luz dourada especial, quase poderiam imaginar uma 4ª pessoa ali com eles, uma presença gentil, aprovando, abençoando esta família não tradicional, mas profundamente amorosa que havia surgido das cinzas da perda, porque no final, essa foi a verdadeira lição. Que amor não é limitado, que família é quem escolhemos, que honrar o passado não significa ficar preso nele, e que às vezes as maiores bênçãos vêm das situações mais inesperadas. Mariana havia vindo à casa dos Almeida como a 7ª faxineira, esperada para durar apenas dias como as outras. Mas ela ficou. Ficou e transformou tudo, não porque estava tentando substituir Beatriz, mas porque estava honrando a memória dela da única forma que sabia, amando as pessoas que Beatriz mais amava. E Roberto, que havia começado como um homem orgulhoso e cego para as falhas em sua própria vida, havia se tornado alguém que valorizava conexão sobre status, amor sobre aparência, substância sobre superfície. Helena o transformara tanto quanto Mariana transformara, ambas forçando-o a confrontar o tipo de homem que ele era e escolher se tornar melhor. Quanto a Helena, ela crescera com 2 mães, uma nas memórias e histórias, outra em carne e osso, e longe de ser confuso ou doloroso, era um presente. Ela tinha o dobro de amor, o dobro de exemplos, o dobro de força para enfrentar o mundo. À medida que o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa, os 3 permaneceram no jardim. Não falavam, não precisavam. Estavam simplesmente presentes, juntos, completos. E se estrelas pudessem sorrir, uma em particular brilhava um pouco mais forte naquela noite. Beatriz Santos Almeida, a menina do bairro humilde que se tornou a mulher extraordinária, a mãe amorosa, a esposa dedicada, a amiga leal. Ela não estava ali em corpo, mas seu espírito, seu legado, seu amor, esses permaneciam, na fundação que carregava seu nome, na filha que herdara sua bondade, no marido que finalmente entendera as lições que ela tentara ensinar, e na melhor amiga que havia mantido suas promessas, mesmo quando parecia impossível. Esta era a história de como uma família se desfez e se reconstruiu, de como a perda pode se transformar em legado,
de como o amor pode assumir formas inesperadas e ainda ser completamente real. E de como, às vezes, as pessoas mais importantes em nossas vidas não são aquelas que esperávamos, mas aquelas que simplesmente aparecem e ficam, mesmo quando seria mais fácil ir embora. E eles viveram. Não felizes para sempre, porque a vida não funciona assim. Houve mais desafios, mais dificuldades, mais momentos de dor e dúvida. Mas eles viveram juntos, amaram juntos, cresceram juntos. E no final, isso era tudo o que importava. Fim da história. Agora queremos saber o que você achou dessa história. Deixe nos comentários. Você acha que Roberto tomou a decisão certa ao confiar em Mariana? Como você teria reagido no lugar dele? Sua opinião é muito importante para nós. Não esqueça de deixar seu like se a história te emocionou e se inscreva no canal para não perder outras histórias tocantes como essa. Muito obrigado pela sua companhia até aqui.